A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCBC Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã. A congregação cristã no Brasil desta vez passou dos limites. Por que, irmão Paulo? Veja bem, irmãos, vou colocar aqui um áudio, ouça até o final para vocês verem o que aconteceu na vida deste deputado Nicolas Ferreira quando entrou dentro da congregação cristã no Brasil. Irmão, até o deputado foi perseguido porque visitou a congregação cristã no Brasil. Mas ele saiu ganhando, porque ele falou algo na mídia a respeito da congregação, lá no plenário, lá na Câmara, tiraram sarro, dizendo que ele foi visitar Igreja dos Monges, né? E ele deu uma resposta do que ele sentiu dentro da congregação. Irmãos, a congregação cristã no Brasil mexe com a vida das pessoas. Irmãos, a igreja do silêncio, porque quando há silêncio, Deus fala. Olha só, vamos ver o vídeo de uma irmãzinha que ficou afastada da igreja e ela diz o que é perder tempo fora da igreja. Preste bem atenção. Tira os pés da casa do Senhor. Porque depois a gente volta porque é promessa, mas a gente volta com marcas. E essas marcas são doloridas. Qual o pai e a mãe que quer ver o filho e a filha no mundo fazendo coisas que não agradam a Deus e que não agradam a eles, né? Porque sabe que é errado, prejudicial à saúde, né? Que faz mal pra alma também. Mas a minha mãe nunca foi de brigar, nunca foi de chegar brigando, de criticar, de querer bater, não. Eu sinto também que ela entregou mais nas mãos de Deus. Porque querendo ou não, a gente sabe que é uma promessa. Por mais que a gente se decepcione, a gente tem que aguardar, né, o tempo de Deus, né? Se for necessário eu ter me afastado, foi necessário, né? Eu vim com marcas, a gente vem com marcas. Sim. Quando a gente muda os caminhos, a gente volta porque é promessa de Deus, glória a Deus por isso. Mas a gente vem com marcas. Me arrependo muito. Em vários takes da minha vida, quando acontece algumas coisas, eu falo, meu Deus, né? Hoje eu poderia não estar passando por isso, se eu tivesse sido obediente lá atrás, né? E sinto falta, assim, de recitado mais. Eu poderia ter sido auxiliar de jovens, poderia ter me despedido na reunião. Verdade. Ai, que coisa mais linda. Eu me arrependo muito, por isso que não tira os pés da casa do Senhor. Porque depois a gente volta porque é promessa, mas a gente volta com marcas. E essas marcas são doloridas. A gente pode não sentir, mas a gente vê, tá lá, sabe? Não tira o pé das casas do Senhor. Porque depois a gente volta, mas a gente volta com marcas. E a gente sente falta. Veja o que Nicolas Ferreira falou da congregação cristã no Brasil. Vai te surpreender. Tudo começou com uma simples pergunta durante uma entrevista ao vivo no canal Fé em Debate. O deputado federal Nicolas Ferreira, conhecido por suas falas inflamadas, posicionamentos ultraconservadores e forte presença nas redes sociais, foi convidado para um bate-papo especial sobre o papel das igrejas na política brasileira. O que ninguém esperava era que, em meio ao debate, ele citasse diretamente a congregação cristã no Brasil, uma das igrejas mais tradicionais e reservadas do país. Com um olhar sereno, mas firme, Nicolas respondeu à pergunta que mudaria o rumo da noite. Eu cresci ouvindo falar da congregação cristã no Brasil. Sempre admirei o silêncio deles. Numa era onde todo mundo grita, eles oram, e isso me marcou. A declaração caiu como uma bomba. Pela primeira vez, Nicolas, acostumado a exaltar movimentos evangélicos mais midiáticos, como igreja pentecostais e neopentecostais, fazia um elogio público a uma denominação que, por tradição, evita política, mídia e autopromoção. E ele não parou por aí. Sabe o que mais me surpreende neles?
é que eles não precisam de palcos iluminados ou campanhas, marketing. A fé deles é silenciosa, mas firme. Enquanto muitos estão preocupados em ser influenciadores gospel, eles só querem ouvir a palavra de Deus. Isso me fez refletir. Às vezes, o barulho demais atrapalha a voz de Deus. A fala durante menos de 2 minutos, mas o impacto foi imenso. O vídeo com um trecho específico foi recortado e compartilhado por milhares de perfis cristãos, muitos deles ligados à própria congregação cristã. Embora a igreja não tenha redes sociais oficiais e desencorajem envolvimento com políticas, a base fiel se mobilizou em silêncio, compartilhando, comentando, para surpresa geral, até agradecendo a atitude do deputado nos bastidores de Brasília. Assessores comentavam a Nicolas que havia feito algo inusitado e arriscado final ao elogiar a igreja, que prega a separação entre fé e política. Ele parecia contrariar sua própria base, composta majoritariamente por grupos evangélicos altamente engajados na política. Mas Nicolas parecia ter um plano maior. No fim de semana seguinte, ele foi visto discretamente entrando em uma reunião de jovens da congregação cristã no Brasil, em Belo Horizonte. Não falou, não subiu ao púlpito, não pediu microfone, sentou-se no banco do fundo com uma Bíblia nas mãos e ficou ali por mais de 2 horas. Os presentes relataram que ele chorou discretamente durante os hinos cantados à capela. A atitude foi vista com surpresa para muitos. Com respeito, um irmão da igreja que preferiu não se identificar disse: ele veio como político. Ele não veio, veja bem, irmãos, ele não veio como político, veio como um jovem em busca de algo, em busca de paz. E nós o recebemos assim, como visitante que precisa ouvir a palavra de Deus. A repercussão, no entanto, foi inevitável. A imprensa tentou entrevistar líderes da congregação sobre o gesto do deputado, mas como já era esperado, ninguém respondeu à congregação. Mas há mais de um século, uma política de tão envolvimento com a mídia. Ainda assim, o silêncio institucional apenas aumentou o interesse popular no meio político. Os aliados de Nicolas ficaram divididos. Alguns temiam que a aproximação com uma igreja política pudesse confundir suas bases. Outros viam na atitude uma jogada de mestre ao elogiar a simplicidade e a descrição da congregação cristã no Brasil. Nicolas ganhava ponto com o público mais tradicional que valoriza a espiritualidade acima da exposição pública. No entanto, nem todos gostaram. Influenciadores gospel começaram a publicar vídeos criticando a fala do deputado. Um deles, pastor fictício, vamos colocar aqui como Marcelo, ele publicou: é bonito falar da congregação, mas será que Nicolas está disposto a viver como ele, sem aplausos, sem holofote, sem política? Ou isso é só mais uma jogada? Nicolas, em resposta, postou uma mensagem simples nas redes: às vezes, o maior testemunho vem do silêncio, e o Espírito Santo age onde homem não consegue interferir. A frase virou citação em cartazes e postagens, e até mesmo em camisetas cristãs. O deputado, sem querer, ou talvez querendo, havia se tornado símbolo de um novo tipo de conexão entre fé e política. Um modelo que respeita a tradição, valoriza o silêncio e entende que a espiritualidade não precisa ser espetáculos.
Dias depois, ele concedeu uma nova entrevista, desta vez ao programa Direções, onde explicou: "A Congregação Cristã no Brasil me ensinou, mesmo sem querer, a poder no recolhimento. Eles não precisam defender a fé deles, fala por si, e talvez como político eu precise aprender mais com isso." Com essa fala, Nicolas surpreendeu até seus críticos. Pela primeira vez, o parlamentar, que se destacou por discursos inflamados, mostrava um lado introspectivo, humilde e admirado por uma forma de viver, a fé que é diametralmente oposta ao estilo da política brasileira. O caso ficou conhecido como o silêncio que gritou ainda. Hoje é lembrado como um dos momentos mais inesperados e emocionantes da trajetória pública de Nicolas Ferreira. O gesto foi tão forte que o segundo relato não confirmados a um grupo de jovens da Congregação Cristã no Brasil convidou informalmente para um culto especial em São Paulo. Nicolas recusou o convite com respeito, dizendo: "Eu não quero tirar deles o que eles têm de mais precioso, a paz. Só quero agradecer e me deixar ser tocado por essa fé silenciosa que grita mais alto que discursos." Mas a história não parou por aí. Semana depois, algo ainda mais inesperado aconteceu durante uma sessão na Câmara dos Deputados. Um parlamentar da oposição, ironicamente, fez referência à fala de Nicolas sobre a Congregação Cristã no Brasil. O deputado agora virou monge. Vai largar o púlpito político para seguir os irmãos do silêncio? O comentário feito em tom de deboche ecoou no plenário. Nicolas, visivelmente calmo, pediu a palavra e o que ele disse, naquele instante, ficou marcado como um dos discursos mais emocionantes do ano. Se ouvirem o silêncio de quem ora incomoda tanto, talvez o problema não esteja neles. Talvez estejamos tão acostumados a falar alto que esquecemos como ouvir a voz de Deus. E sim, se isso for monge, talvez o Brasil precise de mais monges e menos demagogos. A fala foi ovacionada por alguns e criticada por outros, mas havia algo de inegável. Nicolas parecia ter sido transformado de alguma forma por aquela experiência com a Congregação Cristã no Brasil. Pela primeira vez, ele parecia menos preocupado com curtidas e manchetes e mais conectado com uma espiritualidade autêntica, mesmo que isso colocasse em risco sua imagem de leão de tribuna. De volta às redes sociais, vídeos antigos da congregação começaram a circular. Jovens evangélicos que antes nem conheciam os hinos da igreja passaram a compartilhar trecho das músicas tocadas em instrumentos de sopro e piano, com legendas, como "Isso aqui é adoração de verdade" ou "Sem luz, sem palco, só fé". O algoritmo reagiu. Vídeos sobre a Congregação Cristã no Brasil dispararam em visualizações. Muitos usuários começaram a visitar os templos apenas para ver com os próprios olhos aquilo que Nicolas descrevera como a fé silenciosa que grita. Até mesmo pessoas de outras religiões começaram a manifestar respeito. Um jornalista ateu escreveu em seu blog: "Nunca pensei em dizer isso, mas a fala do Nicolas me fez querer visitar a congregação, porque qualquer lugar onde as pessoas ainda conseguem se calar para ouvir algo maior do que elas já merece atenção." O impacto atingiu também líderes religiosos, padres e até representantes de outras confissões. Começaram a refletir sobre o excesso de exposição da fé nas redes sociais. Uma nova onda de reflexão começou a emergir, como se Nicolas tivesse acidentalmente iniciado um movimento silencioso de retorno à essência da espiritualidade. Por outro lado,
ele pagou-lhe um preço político. Alguns aliados mais mediáticos se afastaram. Um líder evangélico chegou a cancelar uma conferência onde Nicolas era presença confirmada. Não podemos dar espaço para quem elogia igrejas que rejeitam nossa visão de influência sobre a nação. Mas Nicolas não recuou. Em uma live breve, gravada em seu escritório, ele declarou: a fé não precisa de holofote. O que é verdadeiro sobrevive ao tempo, ao silêncio e até à perseguição. O que vi na congregação cristã no Brasil me ensinou mais sobre humildade do que anos em palanques. E não vou negar isso, só porque incomoda alguns. Essa fala viralizou e, para surpresa geral, algumas comunidades da congregação discretamente começaram a orar por Nicolas nas reuniões. Não por sua carreira, mas por sua alma, para que ele encontrasse equilíbrio entre seu papel público e a fé pessoal. Houve até quem dissesse que ele havia sido visitado por um chamado espiritual, algo claro que ele nunca confirmou, mas muitos começaram a notar mudanças sutis. Nicolas parecia menos em polêmicas, evitava responder a ataques e até diminuiu sua frequência nas redes. No fundo, era como se o silêncio da congregação tivesse plantado uma semente, e essa semente estivesse florescendo aos olhos de todo o Brasil. E embora a história ainda esteja sendo escrita, uma coisa é certa: ninguém esperava que uma denominação tão silenciosa causasse um barulho tão grande através de alguém tão barulhento. Coisa linda dos céus, irmãos, esta carta. Coisa linda o que aconteceu. Nicolas foi visitar a congregação e ficou surpreso pelo silêncio. Aquilo que nós sempre dizemos: quando nós se cala, a revelação desce e Deus fala com as nossas almas. Nicolas está acostumado aos palanques, aos berros e gritos, né, irmãos? Nervoso. Só quando chegou na congregação, seus olhos lacrimejaram, mas não foi nada nas vistas, e sim o poder de Deus desceu no seu coração. Fiquem todos com Deus, queridos. Vamos orar por essa nação, vamos orar por todos. Aqui é a Congregação Cristã do Brasil em Ponto Chique. Sabe por que alguns não gostam? Porque não vai ficar rico aqui dentro pegando o dinheiro do povo. Não vai ficar criando devoradores e demônios e migradores para entrar na vida financeira do povo. Sabe por quê? Eles têm conhecimento bíblico que isso é errado. Aqui você não vai criar o seu CD e sair vendendo em nome de Jesus e fazer o povo pagar seus altos salários. Não. Aqui não vai receber você, pregador, e vai te dar toda a oferta do culto e da noite e enfiar no teu bolso em nome de Jesus. Não. Tudo o que eles fazem é por carinho, é por amor, por devoção, por amor ao próximo. Aqui ninguém vai dizer que se você fizer barganha, Deus vai te abençoar. Barganhar com Deus. Que se você fizer 7 voltas e tal, Deus vai te dar a casa que você tanto espera. Não. Ele vai falar de espiritualidade, salvação. Aqui. Por isso que tem muitos que nunca conseguirão pisar aqui. Sabe por quê? Aqui não vai te levar o sorriso humano e material e enganador que é de Satanás, que foi aquele que ofereceu. Tudo isso te darei se você prostrado me adorar. Muito lindo isso que aconteceu, né, irmãos? Nicolas foi ali visitar a congregação e muitas igrejas que estão no meio da política, que fazem palanque, roubam a glória para si próprio, acabou até ali criticando, porque o Nicolas ele é de palanque, ele é de igrejas aonde a glória vem para eles. Mas Nicolas descobriu na congregação um jeito mais fácil e melhor de sentir a presença de Deus, que é o silêncio. No silêncio, Deus desce, entra no coração e visita. Então Nicolas foi até ali para o Senado e chegando lá alguém, sabendo que ele foi para a congregação, o atacou.
E ali então diz que foi na igreja dos monges, igreja silenciosa. Irmãos, então muitos foram ver essa congregação que está no Brasil, quem é ela? Quando foi ver na internet, explodiu de tantos vídeos e de tantas mensagens. Irmãos, tem pessoas de lá de dentro do Senado e do meio da política que está visitando a congregação. Nicolas aprendeu uma coisa que em outras denominações não tem: a paz de espírito. Deus falando diretamente com revelação no coração. O que vocês acham sobre esse vídeo? Um vídeo lindo, maravilhoso. Nosso irmão Everaldo Leite aí dizendo também, Deus abençoe o irmão Everaldo Leite, também sobre a congregação. Por isso que é atacada, mas jamais vencida, porque aqui tem Deus. Deus visita o nosso povo, o povo santo na terra. Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus.